Eu sou Davi, filho de Jessé, rei sobre Israel, escolhido pelo Senhor para governar o seu povo. Muitos me conhecem como o jovem pastor que derrubou Golias, como o guerreiro vitorioso, como o rei que uniu tribos divididas sob uma mesma coroa. Mas poucos conhecem o silêncio que carrego dentro de mim. Poucos ouviram a confissão que habita a minha alma, e a história de como um coração pode ser elevado pela graça e, ainda assim, se perder pela paixão. Eu tinha tudo. O trono, a honra, a admiração do povo, as vitórias que ecoavam além das fronteiras. Ainda assim, havia momentos em que o peso da coroa me esmagava, e a solidão do palácio era maior do que a vastidão do deserto que um dia eu conheci como pastor. É curioso como, mesmo cercado de riquezas e poder, um homem pode sentir o frio de um vazio que nada parece preencher. Foi numa dessas noites, quando Jerusalém dormia sob a minha guarda, que meus olhos encontraram algo, ou melhor, alguém, em que mudaria para sempre o curso da minha vida. Eu estava no terraço do palácio, inquieto, incapaz de repousar. O vento soprava quente, e minha alma ardia em pensamentos que nem mesmo a oração conseguia acalmar. E então a vi. À distância, sob o luar prateado, uma mulher banhava-se. A água refletia sua pele como um cristal iluminado pelo próprio céu. Era como se o mundo tivesse parado, como se até as estrelas, em silêncio, contemplassem aquela visão. Seu corpo não era apenas beleza, era arte viva, moldada pelo Criador. Meu coração disparou, e eu sabia, no fundo da minha consciência, que deveria desviar meus olhos. Eu era rei, mas também servo do Altíssimo. Eu conhecia a lei, conhecia os mandamentos. Mas, por um instante, minha carne falou mais alto do que meu espírito. Fiquei ali, imóvel, prisioneiro de um desejo que nasceu antes mesmo de eu tentar reprimi-lo. Eu não sabia seu nome, mas sabia que ela não era minha. E, mesmo assim, algo em mim clamava que eu a conhecesse. Não como o rei conhece seu povo, mas como um homem conhece uma mulher. Um desejo ardente que me queimava como o fogo de uma fornalha. Desde aquela noite, minha alma não encontrou descanso. Eu tentava orar, mas minhas palavras pareciam ocas. Tentava cantar, mas minha harpa soava desafinada. Tudo o que eu via era sua figura diante dos meus olhos, como uma marca indelével. E dentro de mim, crescia a batalha mais dura que já enfrentei, e não contra gigantes, não contra exércitos, mas contra mim mesmo. Hoje, olhando para trás, sei que foi ali que meu coração deu o primeiro passo rumo à queda. Eu, o rei de Israel, ungido pelo Senhor, estava prestes a manchar minhas mãos com o pecado mais profundo que um homem pode cometer, desejar o que não lhe pertence. Mas naqueles dias, não enxerguei isso. Tudo o que eu via era ela. Tudo o que eu queria era tê-la. E essa história que agora lhes conto, é mais do que a lembrança de uma paixão proibida. É o testemunho de como até mesmo os grandes podem ser vencidos por suas próprias fraquezas. E se você quiser conhecer como esse desejo me levou ao abismo mais profundo da culpa e da vergonha, acompanhe os próximos capítulos desta confissão. Eu deveria estar no campo de batalha. Esse era o meu lugar. Um rei que se preza não se esconde atrás das muralhas enquanto seus homens derramam sangue por ele. No entanto, naquela primavera, algo me manteve em Jerusalém. Uma estranha inquietação, um peso que eu não sabia nomear, me fez permanecer no palácio. Talvez fosse cansaço, talvez fosse soberba. Hoje sei que era o prenúncio de um pecado que marcaria a minha vida para sempre. Numa noite calma, quando o vento trazia o frescor do vale, subia ao terraço do palácio. Era comum eu andar ali, refletindo, olhando para o horizonte, tentando organizar as vozes que me falavam no coração. Foi então que, do alto, meus olhos se perderam em algo que jamais poderiam ter visto. A casa era simples, nada comparada ao luxo que me cercava, mas no pátio daquela morada estava ela. Betseba. O nome ainda ecoa em meus pensamentos como se tivesse sido gravado em fogo. Ela se banhava à luz da lua, sem imaginar que estava sendo observada. A água escorria por sua pele como se fosse parte dela, e cada gesto parecia tão natural, tão puro, que se tornou impossível para mim desviar o olhar. Era como se a beleza dela tivesse aprisionado minha alma.
Naquele instante, minha mente foi invadida por um conflito. Eu sabia quem ela era, esposa de Urias, um de meus guerreiros mais fiéis, um homem que arriscava a vida nas batalhas que eu deveria estar travando. A lei de Deus era clara, e eu, mais do que ninguém, conhecia as consequências de quebrá-la. Mas o desejo falava mais alto que a razão. Eu, que tantas vezes fui forte diante dos inimigos, me vi fraco diante de um olhar que nem sequer me era dirigido. Tentei resistir. Caminhei de um lado a outro no terraço, respirei fundo, orei em silêncio, mas a imagem de Betseba me perseguia como um cântico proibido. Cada traço dela parecia chamar meu nome. Era como se o destino, cruel e implacável, tivesse colocado aquela mulher diante de mim para testar os limites da minha fé. E eu estava à beira de falhar. Na manhã seguinte, não consegui pensar em mais nada. Os assuntos do reino, as decisões sobre a guerra, os conselhos dos generais, tudo me parecia distante. Minha mente só queria voltar àquela visão noturna. E assim, vencido por minha própria fraqueza, mandei um servo chamá-la. Recordo-me do momento em que ela entrou no palácio. O silêncio pesou sobre mim. Era ainda mais bela de perto, e seus olhos carregavam uma mistura de inocência e força. Não sei se ela temia estar diante do rei ou se já pressentia o peso daquele encontro. Eu, por dentro, tremia. Deveria ter recuado, deveria ter me lembrado de quem eu era, o ungido de Deus, o homem que vencera Golias, o rei escolhido para guiar o povo. Mas naquele instante, eu não fui rei, nem servo, nem guerreiro. Fui apenas um homem dominado pelo desejo. Nossas palavras foram poucas. Ela mal falou, e eu, tomado pela intensidade daquilo que sentia, não quis ouvir minha consciência. O pecado me parecia doce demais para ser evitado. E assim, o destino que já estava escrito começou a se cumprir. Eu toquei Betseba, e ao fazê-lo, não percebi que também estava tocando a própria ira de Deus. Naquele quarto, por alguns instantes, a paixão cegou tudo e dever, honra, fidelidade. Mas ao cair da noite, quando fiquei só novamente, uma sombra se instalou em meu coração. Eu sabia que algo havia mudado para sempre. O olhar dela não sairia mais da minha memória, e o peso da escolha que fiz não me deixaria jamais. O amor, ou aquilo que eu acreditava ser amor, tinha se misturado ao pecado. E naquele emaranhado de sentimentos, começou a nascer a tragédia que mudaria não apenas a minha vida, mas a de todo o meu povo. Os dias seguintes foram os mais sombrios que já vivi, embora tudo ao redor ainda brilhasse com a luz do palácio. Jerusalém seguia sua rotina, os soldados treinavam, os conselheiros discutiam leis e tributos, e eu me afundava em pensamentos que não me deixavam em paz. Cada vez que fechava os olhos, via Betseba, cada gesto seu, cada olhar que, por um instante, me havia feito esquecer de tudo e de todos. Eu tentava justificar meu desejo. Dizia a mim mesmo que era inevitável, que era o coração humano sendo tocado pelo divino, que não havia mal em sentir. Mas sabia, com cada fibra do meu ser, que estava errado. O pecado, como uma sombra invisível, começou a se estender sobre minha alma. O que antes era uma chama de desejo começou a queimar como incêndio, consumindo qualquer vestígio de paz. E então veio o resultado inevitável: Betseba ficou grávida. O peso da notícia caiu sobre mim como uma tempestade de inverno. Meu coração se apertou, minha respiração ficou difícil, e por um instante, senti que poderia desmoronar. Cada conselho que eu havia dado, cada lei que eu havia defendido, cada vitória que eu havia conquistado, nada disso importava diante do abismo que eu mesmo havia criado. Eu não era apenas um rei diante de um povo, eu era um homem que havia falhado, que havia traído, que havia pecado contra Deus e contra um homem fiel, Urias. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar o fato. Urias era meu guerreiro, meu amigo leal. Ele lutava nas batalhas, suava sangue e suor pelo meu reino, e eu o traí com a ousadia de um rei cego pelo desejo. Cada estratégia para disfarçar minha culpa parecia impossível, e cada passo que eu dava para corrigir algo apenas me afundava mais na lama de minha própria consciência. Naquela noite, sentei-me sozinho em meu trono,
olhando para as paredes douradas do palácio. O silêncio era absoluto, exceto pelo eco dos meus pensamentos. Tentei orar, tentei buscar a presença de Deus, mas minha voz falhou, minha alma estava pesada demais para palavras simples. Eu sabia que estava diante de um dilema que jamais poderia ser ignorado, e enfrentar a verdade ou deixar que o pecado se escondesse nas sombras, esperando para destruir tudo. Enviei então uma carta secreta aos meus oficiais, um plano ardiloso para trazer Urias de volta da batalha, esperando que ele, ao retornar, assumisse seu lugar no lar com Betseba, e que assim eu pudesse, de maneira vil e dissimulada, esconder a minha culpa. Mas a vida, com seus desígnios, não se curva à ambição ou à ganância humana. Urias, homem íntegro e de coração puro, recusou-se a ir para casa enquanto seus irmãos de armas ainda combatiam nas fronteiras. Ele, meu amigo, meu soldado, permanecia fiel até mesmo diante do erro que eu estava cometendo. A rejeição de Urias não diminuiu apenas minha estratégia, ela incendiou a minha culpa. Eu compreendi, naquele instante, que minha vontade tinha limites, mas a justiça de Deus não. Eu havia cometido o pecado mais profundo, não apenas desejando, mas também planejando manipular e enganar. Meu coração, que outrora havia confiado em Deus com a pureza de um menino pastor, agora se enchia de medo, vergonha e ansiedade. E ali, no trono, sozinho entre ouro e tapeçarias, senti o peso do mundo sobre meus ombros. O poder não salva da culpa, nem a coroa protege do pecado. E naquele instante, pela primeira vez, percebi que o preço de minhas escolhas seria mais alto do que qualquer exército que eu já havia enfrentado. O coração que uma vez conheceu vitórias, agora conhecia o arrependimento, ainda que mal pudesse admiti-lo. Eu sabia que o caminho à frente seria doloroso, tortuoso, e que cada passo me aproximaria da justiça divina, e também da redenção que eu precisava desesperadamente. O peso do pecado não demorou a se manifestar de forma cruel. Cada decisão que eu tomava para esconder minha falha apenas aumentava a sombra sobre minha alma. A gravidez de Betseba tornou-se um segredo que precisava ser contido, e minha mente, antes capaz de traçar estratégias de guerra, agora se via dominada por planos sombrios e enganos sutis. Enviei Urias de volta à linha de frente, para que ele participasse da batalha mais arriscada, onde a morte poderia aparecer como uma aliada do meu plano. Cada palavra que eu escrevia em ordens secretas pesava como chumbo em minha consciência. Urias, homem íntegro e de coragem indomável, não merecia ser usado como instrumento do meu desejo e da minha culpa. E, ainda assim, estava decidido a prosseguir, cegado pela paixão que me cegava desde o primeiro momento em que vi Betseba. Os dias passaram com um silêncio cruel. As paredes do palácio, outrora santuário de decisões justas e vitórias gloriosas, tornaram-se cárcere da minha própria consciência. Cada gesto de Betseba me lembrava do erro que cometi, do fio tênue entre prazer e pecado, entre desejo e destruição. Eu me via ao mesmo tempo rei e traidor, ungido de Deus e servo do meu próprio desejo. Quando soube da morte de Urias, o impacto atingiu-me como um golpe físico. Meu coração se apertou, e uma mistura de triunfo e terror tomou conta de mim. Eu havia conseguido o que planejava, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Não havia alegria no palácio, não havia festa, não havia conquista. Apenas a consciência de que a justiça divina observava cada ato, cada pensamento. O grito silencioso de Urias parecia ecoar nas câmaras douradas do meu palácio, lembrando-me do preço de minha arrogância e luxúria. Betseba, agora viúva e grávida, permanecia ao meu lado. Ela, inocente do engano que estava por vir, confiava em minha palavra, enquanto eu carregava a culpa como uma coroa de ferro. O rei de Israel, amado por Deus e pelo povo, havia se tornado prisioneiro de suas próprias escolhas. Cada olhar que eu lançava a Betseba me lembrava de minha humanidade imperfeita, de minhas falhas mais íntimas. Aos poucos, compreendi que o amor, quando misturado com poder e pecado, se transforma em algo sombrio e perigoso. Eu tentava controlar a situação, controlar minha própria alma, mas o que é humano nunca se curva completamente ao controle. A paixão que sentia por Betseba era real, mas manchada por um ato que jamais poderia ser desfeito. Nas noites silenciosas, ajoelhado diante de Deus,
buscava redenção e perdão, mas cada oração vinha acompanhada de uma lembrança dolorosa do que havia feito. O pecado não é apenas um ato, ele é sombra que persiste, memória que queima, e eu, Davi, estava aprendendo a cada instante o peso da transgressão, mesmo quando cercado de poder e glória. Foi nesse período que comecei a perceber que a justiça de Deus não falha. Mesmo que os homens tentem esconder seus erros, ele vê, observa, e corrige de maneira que apenas ele entende. O futuro de Betseba, de meus filhos, do reino, em tudo estava entrelaçado em consequência das minhas escolhas. E, pela primeira vez, senti que governar um povo não se limitava a batalhas e vitórias, governar também era carregar a responsabilidade de minha própria moralidade, diante de Deus e dos homens. Cada passo que eu dava, cada palavra que dirigia a Betseba ou ao conselho do reino, era medida pelo peso da consciência. Eu estava condenado a viver com o conhecimento de que o pecado, uma vez cometido, não desaparece com o tempo, mas se transforma em sombra que acompanha cada gesto, cada decisão, cada ato do coração. Os dias passaram e, embora o reino continuasse suas rotinas de guerras, tributos e cerimônias, dentro de mim havia um turbilhão de emoções que não encontrava alívio. Betseba estava agora sob minha proteção, mas a alegria que poderia advir desse encontro era obscurecida por uma culpa esmagadora. Cada sorriso dela, cada gesto de confiança, cada olhar, me lembrava do que eu havia feito e de como o desejo e a ambição haviam me conduzido ao pecado. As manhãs eram sempre pesadas. Ao acordar, meu coração se apertava com lembranças da inocência de Urias, de sua lealdade irrepreensível, e de minha própria audácia em planejar sua morte. Havia momentos em que eu me sentava sozinho em meu trono, olhando para os aposentos silenciosos, e sentia a presença de Deus como uma sombra, me observando, lembrando-me que nada do que fiz poderia se esconder de sua justiça. Ainda assim, havia a Betseba. Sua presença era como luz e escuridão ao mesmo tempo. Eu a desejava com toda a intensidade do meu ser, mas também a temia, e não por medo dela, mas por medo de mim mesmo, do homem que havia me tornado. Entre nós, havia ternura, mas também tensão, porque cada gesto meu carregava uma responsabilidade silenciosa e nunca mais poderia permitir que minha vontade sobrepujasse a lei de Deus. Os profetas começaram a se aproximar. Samuel, que outrora me havia ungido como rei, agora observava-me com um olhar carregado de preocupação. Cada palavra sua, cada conselho, ressoava em minha mente como um sino de alerta. Eu queria ouvir, seguir, me arrepender, mas o peso da vergonha me paralisava. Como poderia admitir minha falha diante de Deus e do povo sem revelar o horror de minha própria arrogância? Betseba, por sua vez, permanecia ao meu lado com uma paciência e dignidade que me deixavam atônito. Eu via nos olhos dela não apenas aceitação, mas também uma coragem silenciosa e uma força que eu nunca possuíra diante de minhas próprias falhas. Sua presença me lembrava de que o perdão é mais do que palavras, é também uma chama que aquece e ilumina aqueles que reconhecem a própria humanidade. Em noites silenciosas, ajoelhado diante do altar, implorava a Deus por misericórdia. Minhas orações eram longas, carregadas de lágrimas que caíam não apenas por mim, mas também por Urias, pela inocência perdida e pela mulher que agora estava envolvida em meu pecado. Eu desejava que ele me perdoasse, mas mais do que isso, desejava força para redimir os danos causados por minhas próprias mãos. Cada decisão tornava-se mais difícil. Manter Betseba próxima significava proteger a criança que carregava, mas também lembrava-me constantemente do erro que havia cometido. Expulsá-la seria um alívio temporário para minha consciência, mas seria injustiça sobre a inocência dela. E assim, entrelaçado pelo dever, pela paixão e pela culpa, percebi que o pecado não é um ato isolado, ele cria teias que se espalham, envolvendo não apenas o pecador, mas todos aqueles ao seu redor. O coração humano, percebi, é um campo de batalha silencioso. A guerra não é apenas externa, contra inimigos visíveis, mas interna, travada entre o desejo e a razão, entre a tentação e a moralidade. Eu havia vencido Golias, conquistado cidades, unificado tribos, mas agora enfrentava meu maior adversário e minha própria fraqueza. E, mesmo em meio a essa tempestade, percebi que havia uma luz. Não era a luz do poder, nem a luz da vitória sobre inimigos, mas a luz da esperança.
Deus ainda estava presente, observando, guiando, oferecendo uma chance de redenção. E eu sabia que, se realmente quisesse encontrar a paz, teria que confrontar meus erros, assumir minha culpa e buscar o caminho do perdão, e não apenas para mim, mas para todos aqueles que eu havia afetado com minhas ações. A jornada que se iniciava não seria fácil. Eu sabia que cada passo adiante exigiria coragem, sinceridade e humildade. Mas naquele momento, senti pela primeira vez, de forma clara e intensa, que a redenção é possível, mesmo quando o pecado parece insuperável. A verdadeira transformação, percebi, começa no reconhecimento da própria falha e na disposição de corrigi-la, mesmo quando o preço é alto demais para suportar sozinho. O silêncio do palácio, que antes parecia ser um refúgio, tornou-se uma cela que aprisionava minha consciência. Cada gesto de Betseba, cada risada inocente da criança que ainda nem conhecia o mundo, era ao mesmo tempo consolo e lembrança do que eu havia destruído. A alegria que poderia nascer do amor verdadeiro se misturava com a culpa de ter arrancado a vida de Urias e ter violado os mandamentos de Deus. Foi então que veio o aviso. O profeta Natã entrou em minha presença, suas palavras carregadas de uma autoridade que não podia ser ignorada. Ele contou-me uma parábola, aparentemente simples, sobre um homem que tomou o que não lhe pertencia, destruindo a vida de outro. Mas, ao ouvir cada palavra, meu coração apertou-se. Eu soube, imediatamente, que a história não era sobre um desconhecido. Era sobre mim. Cada frase do profeta ecoava como o som de uma trombeta, anunciando minha culpa diante do céu. O confronto foi devastador. Senti-me nu diante de Deus, exposto não apenas pelo profeta, mas pela verdade que eu havia tentado esconder de mim mesmo. A vergonha queimava-me como fogo, e lágrimas, silenciosas, escorriam pelo rosto do rei. Eu, Davi, ungido do Senhor, reconhecia finalmente que havia falhado de maneira irreparável. Meu pecado não era apenas contra Urias ou Betseba, era contra o próprio Deus, que me havia escolhido para liderar com justiça e integridade. A presença de Natã revelou uma lição que jamais esquecerei: o poder humano, quando desviado pelo desejo, é efêmero diante da justiça divina. Cada trono conquistado, cada vitória militar, não valeria nada se o coração estivesse manchado. E o meu coração estava. Havia permitido que a luxúria e a paixão obscurecessem a razão, a moral e a fé. Sentado no trono, minhas mãos tremiam. Meu espírito lutava entre a negação e a aceitação. Eu poderia tentar justificar meus atos, poderia procurar desculpas em minha solidão, em minha autoridade, em minhas responsabilidades, mas sabia que nada disso importaria diante da verdade. O erro, uma vez cometido, precisa ser reconhecido, e a redenção só é possível quando o homem se humilha diante do Senhor. Então veio a decisão mais difícil da minha vida: reconhecer o pecado publicamente. Não em palavras vazias, mas em atitudes que mostrassem arrependimento verdadeiro. Cada olhar para Betseba, cada gesto com nossa criança, carregava a lembrança de Urias, do marido traído, e da justiça que eu tinha de buscar, não apenas para mim, mas para todos os afetados pelo meu erro. As noites seguintes foram longas e silenciosas. A culpa não se dissipa facilmente. Ela pesa como uma pedra no peito, como corrente invisível que prende cada pensamento. Mas no meio desse sofrimento, comecei a compreender algo fundamental: em Deus ainda oferece misericórdia, mesmo quando o homem falha de maneira grave. O perdão não é automático, ele exige arrependimento, coragem e disposição para mudar. E assim comecei a orar de maneira diferente. Não mais pedidos por prosperidade ou vitória, mas súplicas por perdão, por força, por sabedoria para lidar com o resultado de minhas ações. Cada oração era uma batalha, cada palavra um passo na direção da redenção. Eu sentia que a transformação começava dentro de mim, antes mesmo de se manifestar fora. Aquele momento marcou uma virada. Eu compreendi que a verdadeira liderança não se mede apenas por conquistas visíveis, mas pelo caráter, pela responsabilidade e pela capacidade de enfrentar os próprios erros. E, pela primeira vez, senti que, embora o pecado tenha sido grave, a misericórdia de Deus poderia me restaurar, se eu fosse verdadeiro, se eu fosse humilde e se eu tivesse coragem de enfrentar as consequências.
O peso que por tanto tempo havia carregado começou, lentamente, a encontrar espaço para a esperança. Eu sabia que nada poderia apagar o que havia feito, mas a misericórdia de Deus, embora exigente e justa, começava a me guiar para um caminho de restauração. Cada passo que dava para corrigir minhas falhas exigia coragem, humildade e paciência, e virtudes que antes eu tomava como dadas, mas que agora se tornavam essenciais para sobreviver ao próprio coração. Betseba estava ao meu lado, e sua presença se tornou, paradoxalmente, fonte de consolo e lembrança daquilo que perdemos. Eu a admirava, não apenas por sua beleza, mas por sua resiliência, pela dignidade com que suportou tudo. O respeito e o amor que cresciam entre nós já não eram mais apenas desejo, eram uma escolha consciente, baseada em cuidado, arrependimento e compromisso. Cada gesto dela me ensinava a valorizar mais do que o prazer, e ensinava-me a valorizar a vida, a honra e a graça de Deus. Aprendi, sobretudo, a ouvir. Não apenas ouvir com os ouvidos, mas escutar com o coração. Escutar Betseba, escutar os conselhos dos profetas, escutar minha própria consciência. Cada palavra, cada conselho, era uma oportunidade de reconstrução. Reconstrução de mim mesmo, do meu reino, de minha relação com Deus e com aqueles que foram afetados por minhas falhas. As manhãs no palácio deixaram de ser apenas momentos de comando e decisões frias. Tornaram-se tempo de reflexão, oração e aprendizado. Comecei a compreender que liderança verdadeira vai além do trono, é medida pela integridade, pela capacidade de assumir erros e pelo esforço sincero de consertá-los. Eu, Davi, o rei que muitas vezes se apoiou apenas em sua força e coragem, aprendi que o poder sem responsabilidade é devastador. Natã continuava a me orientar, lembrando-me constantemente de que a restauração não é imediata nem completa apenas com palavras. As ações falam mais alto que qualquer discurso. E assim, cada ato meu passou a ser cuidadosamente ponderado, e desde a forma como conduzia o reino até a maneira como tratava Betseba e nossa família. Cada gesto carregava o peso da consciência, mas também a luz da esperança de um coração verdadeiramente arrependido. A relação com Betseba se transformou. O que antes era desejo impulsivo se tornou um laço profundo, fundado em respeito, confiança e reconhecimento da própria fragilidade humana. Aprendi a amar não apenas com o coração, mas com a mente e a alma. Cada momento juntos era agora uma oportunidade de curar feridas, de fortalecer nosso vínculo e de reconstruir aquilo que o pecado havia quase destruído. O reino, por sua vez, começou a perceber mudanças em meu comportamento. Não que os problemas deixassem de existir, mas minha forma de enfrentá-los tornou-se mais justa, ponderada e centrada. O medo de Deus, que antes me parecia distante, agora se tornava guia em cada decisão. A justiça que havia ignorado na minha própria vida, passei a aplicar com zelo no governo, sabendo que a misericórdia de Deus deveria sempre caminhar lado a lado com a retidão. E, acima de tudo, percebi que a redenção não significa apagar o passado, mas aprender com ele. O peso da culpa ainda existe, mas não mais como correntes invisíveis que me aprisionam, agora ele se transforma em lembrança viva, ensinando-me a não repetir os erros, a valorizar a justiça, a cuidar das pessoas e a buscar sempre o coração de Deus. Cada dia que passava, sentia a minha alma se renovar. A paixão e o desejo ainda existiam, mas agora temperados pelo arrependimento e pelo amor verdadeiro. O pecado me ensinou lições duras, mas a misericórdia e o perdão de Deus me mostraram que mesmo os mais falhos podem encontrar luz no fim do túnel. E foi nesse caminho de reconstrução e reconciliação que percebi que a vida, ainda que marcada por erros, pode se transformar em testemunho de graça, de amor verdadeiro e de justiça divina. Os anos que se seguiram foram uma mistura de desafios e bênçãos. Eu, Davi, rei de Israel, aprendi que o peso do pecado não desaparece com o tempo, mas se transforma em memória que ensina, corrige e fortalece. Cada decisão, cada gesto, cada oração se tornaram atos conscientes de um coração que buscava a redenção e o equilíbrio entre desejo, dever e amor verdadeiro. Betseba permaneceu ao meu lado, não apenas como esposa, mas como testemunha de que a graça de Deus pode transformar até os caminhos mais tortuosos em trilhas de luz. Nossa relação já não era marcada pelo pecado do passado, mas pela reconstrução do que poderia ter sido destruído, confiança, amor genuíno e respeito mútuo.
A criança que carregava é nosso filho e se tornou o símbolo vivo da misericórdia divina, lembrando-me diariamente que, mesmo na falha, há oportunidade de recomeço. Ainda sentia o peso da minha culpa, claro. Urias nunca retornaria, e nada poderia apagar seu destino. Cada lembrança dele, cada memória de sua integridade, me lembrava de que minhas escolhas têm consequências que vão além do momento do desejo. Mas, pela primeira vez, esse peso não me esmagava, ele me guiava. A culpa transformou-se em consciência, e a consciência em responsabilidade. O reino prosperava, mas não apenas por causa de vitórias militares ou alianças estratégicas. Ele prosperava porque eu havia aprendido a governar com sabedoria e humildade. Minhas decisões passaram a refletir mais do que ambição pessoal, refletiam justiça, misericórdia e o entendimento de que cada ação de um líder reverbera na vida de muitos. Eu, que um dia fui cegado pelo desejo, agora enxergava a profundidade das consequências de cada escolha. E então compreendi algo essencial: a verdadeira redenção não é apenas ser perdoado, mas também mudar, transformar-se e servir de exemplo. Minha história, marcada por falhas graves, tornou-se testemunho da misericórdia de Deus. Ela mostra que até os mais poderosos, até os que parecem inabaláveis, podem cair, e que é possível se levantar, reconstruir a vida e encontrar paz. As lições que aprendi permanecem comigo: desejo sem controle leva à queda, mas arrependimento sincero conduz à redenção. Poder sem responsabilidade é destruição, mas poder aliado à justiça e à fé traz prosperidade duradoura. E acima de tudo, Deus nunca abandona aqueles que o buscam, mesmo quando eles se desviam do caminho. Enquanto olho para Jerusalém, para o povo que agora governo com um coração mais consciente e humilde, percebo que minha jornada foi maior do que conquistas, batalhas ou glória terrena. Foi uma jornada de aprendizado, de amor e de reconciliação. Eu aprendi que o pecado não define o homem, suas ações futuras, sua fé e sua coragem para se corrigir, sim. E você, que está assistindo agora, já refletiu sobre o impacto de suas escolhas e a possibilidade de transformação? Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscrever para continuar acompanhando histórias de superação, fé e redenção. Cada passo que damos pode nos levar mais perto de Deus e de nós mesmos.